você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. (7 de novembro de 2015). Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E hoje vamos dar dicas importantes para driblar a crise. Ainda temos o Dr. Marcos Tavares Leite. E em nossa pequena notável, uma visita a uma gráfica. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista Dr. Ricardo Pereira Júnior, coordenador do Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos no ar. Agenda SIMP. No último dia 5 aconteceu o segundo Fórum de Desenvolvimento Econômico Inclusivo, São Paulo Diverso, promovido pela Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento teve como objetivo contribuir para o crescimento socioeconômico de grupos historicamente excluídos no país, promovendo a inclusão e a igualdade racial. O presidente do SIMP, Joseph Cury, esteve presente no debate e foram abordados temas como o empreendedorismo para a população afrodescendente, sua relação com grandes empresas e a oferta de microcrédito para a expansão dos negócios. Acontece em São Paulo. Na Praça da República, localizada no centro de São Paulo, acontece aos finais de semana a já tradicional Feirinha de Artes. As principais atrações são as pinturas e os desenhos. Muitos artistas fazem suas obras durante a feira. Há também enfeites artesanais, roupas, bijuterias e outros artigos. Outra grande atração é a comida, como churrasco, doces e empanadas. Não deixe de visitar. A semana passada, o SIMP esteve presente numa sessão de debates no plenário do Senado Federal, discutindo alterações na legislação que trata do Simples Nacional. Houve representantes da Receita Federal, de outros órgãos do Poder Executivo, da Iniciativa Privada e do Legislativo, deputados e senadores, tendo a oportunidade de se manifestar a respeito das propostas de alterações do Simples Nacional. Basicamente, essa proposta eleva o limite para adesão ao Simples, assim como cria diferenciação nas tabelas para indústria, comércio e serviços. Nesse sentido, até já vale uma observação. Na verdade, algumas alíquotas passam a ser alteradas e as empresas, nessa nova proposta, deverão verificar novamente se vale a pena até se manter no Simples, porque em algumas situações haverá, inclusive, elevação da carga tributária. De qualquer forma, permitirá um maior número de empresas, com a elevação dos limites, que pode chegar até 14 milhões de receita bruta anual, para poder fazer adesão. O que nós notamos é uma resistência ainda muito grande da Receita Federal, que insiste em negar e rejeitar novas adequações, novas alterações no Simples Nacional, que possa permitir uma maior adesão a esse regime tributário. Parece que não prestam atenção no sentido de que todas as alterações e flexibilizações que houve, permitindo novas adequações ao Simples, novas inscrições ao Simples Nacional, elevaram efetivamente a arrecadação do governo, tanto no âmbito federal, estadual como municipal, assim como gerou novas atividades e novos empregos. Portanto, medida salutar, principalmente no momento de crise que nós vivemos, em que se deve estimular a formalização, a atividade empreendedora e a geração de empregos. Mesmo que, eventualmente, se possa parecer
haver uma redução da carga tributária, na verdade, acaba havendo uma elevação na arrecadação, pois o volume arrecadado, o volume de novas empresas, de novos empregos, permite o incremento dessa arrecadação. Algumas questões ainda precisam ser adequadas e sequer estão previstas nessa norma. A exemplo da obrigação do empresário assumir a sua responsabilidade pessoal e ilimitada por eventuais dívidas fiscais ou tributárias que possa existir quando do encerramento da empresa. Na nossa opinião, inclusive, norma que fere o Código Tributário Nacional e a própria legislação comercial brasileira. Além disso, a substituição tributária continua penalizando microempresas e empresas de pequeno porte, elevando por demais a sua carga tributária, impondo inclusive carga tributária maior do que de empresas de maior porte. Portanto, ainda que adequações devam ser feitas na legislação do Simples Nacional, a verdade é que qualquer modificação que permita um maior acesso, formalização e geração de empregos, principalmente no momento que estamos vivendo, é realmente medida importante para que possamos superar as dificuldades. Portanto, o SIMP continua trabalhando pela formalização das empresas, pela geração de empregos e, portanto, o estímulo à atividade empreendedora. Um dos assuntos mais discutidos nos dias de hoje é a renegociação de contratos e que atinge a quase todos os empresários. Normalmente, o advogado e o gestor trabalham em conjunto. Pega-se uma cópia de cada um dos contratos em espécie e se separa em dois grandes grupos. O primeiro, de contratos de adesão, que são aqueles contratos minuta padrão, de difícil alteração, que oferecem cláusulas com indenizações, penalidades, carências. E outro grupo de contratos mais simples, contratos com previsão de rescisão, mediante uma simples notificação e cumprimento de aviso prévio. O trabalho, além de viabilizar a imediata redução de custos, fortalece a parceria entre as partes contratantes. As cláusulas de maior relevância no momento da auditoria contratual são as cláusulas que tratam de prazos, que são prazos determinados e indeterminados. Cláusulas que tratam das indenizações, penalidades, multas, carências, cláusulas que trazem encargos, são as cláusulas que podem oferecer algum tipo de prejuízo econômico, algum tipo de risco para a companhia. Conheça uma empresa que há 20 anos busca excelência e qualidade em seus produtos. A Pequena Notável de hoje é uma gráfica que fabrica e comercializa cartazes, folders, catálogos, etiquetas e muito mais. A nossa gráfica é dividida em duas frentes. A gráfica digital, onde temos as máquinas que nós fazemos toda a produção de forma muito rápida, e a gráfica rotativa, que é onde nós criamos e desenvolvemos os produtos, fazemos todas as impressões de larga escala e também finalizamos os produtos com acabamento, empacotamento e, por final, o frete para as empresas. Para a impressão de um material, nós temos algumas fases importantes. A primeira é a impressão, onde nós imprimimos o que o cliente escolheu como arte. A segunda fase é todo o processo de acabamento, ou seja, nós refilamos, ou seja, cortamos o material. Eles trabalham com pessoal altamente qualificado para o desenvolvimento de impressos para diversos setores comerciais. Entrevista da semana. Temos a honra de receber o Dr. Ricardo Pereira Júnior. Ele é juiz titular da 12ª Vara da Família e Sucessões e é o responsável por toda a área de conciliação no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, agradeço o convite. A honra é nossa. O que vem a ser conciliação prévia? O senhor que é responsável pela área, vamos falar um pouquinho sobre conciliação, por favor. A conciliação prévia é algo similar ao que as grandes empresas já praticam, no sentido de tentar
antecipar os problemas, evitar preventivamente a ocorrência de problemas. Então, o Poder Judiciário está incentivando a conciliação preventiva ao processo, antes que exista um processo proposto. Então, o que nós fazemos? Nós organizamos centros de conciliação em que as partes, eventualmente, que se envolvam aí em um conflito que possa resultar um processo, elas podem ir a esse centro e buscar preventivamente o apoio do Poder Judiciário para eliminar esse conflito sem a necessidade da propositura de um processo. É como se fosse um trabalho preventivo ao conflito, a gente busca evitar o conflito antes que ele se torne um processo efetivamente. Ou seja, o objetivo é racionalizar, evitar conflitos e buscar um entendimento, sintetizando. Exatamente. O nosso objetivo, do mesmo jeito que as pessoas vão, por exemplo, ao dentista para previamente evitar cáries, aqui a gente faz um tratamento também preventivo antes que o processo se instaure entre as partes. Porque a partir do momento em que as partes instauram um processo, a comunicação entre elas fica mais difícil. As partes passam a se acusar reciprocamente dentro do Poder Judiciário e isso basicamente afasta aí a possibilidade de planificação desse conflito, de eliminação desse conflito de uma forma mais amigável, de uma forma mais sensível. Só para que todos entendam, quantos processos estão hoje no Poder Judiciário no Brasil? No país, nós temos mais de 100 milhões de processos em andamento no Poder Judiciário, né? No estado de São Paulo, somente na Justiça Estadual, nós temos mais de 25 milhões de processos em andamento. Basicamente, é um processo para cada cidadão paulista. E isso só no Poder Judiciário do estado de São Paulo. A gente não está contando aí a Justiça Federal nem a Justiça Trabalhista. Ou seja, dá para a gente praticamente afirmar que, na média, o país está em conflito, que existe um processo para cada habitante. Sim, exatamente. Nós temos muitos processos em andamento, quando na realidade a gente sabe que muitas vezes esses processos eles não resolvem os problemas, porque um dos grandes litigantes que nós temos, o Estado, o banco, é muito difícil a gente movimentar a máquina do judiciário para receber os valores que esses grandes litigantes estão exigindo, né? Então, o que nós sugerimos é justamente buscar-se outras vias para o atendimento da necessidade dessas pessoas todas que vão ao Poder Judiciário através aí de vias menos formais, menos descongestionadas do que o judiciário tradicional, o processo tradicional. Existe segurança jurídica? Quando feita essa conciliação, ela é gratuita? A gente pode falar um pouco mais dessas vantagens, por favor? Sim, a grande vantagem do processo de conciliação é que ele é um processo absolutamente informal, né? Então, quando nós estamos envolvidos num processo de mediação, conciliação, nós não nos preocupamos tanto com prazo, com papel, com alegações de quem está certo, quem está errado, com reconstrução do passado, lá o que aconteceu lá atrás, eu vou provar, não vou provar. A gente não gasta energia com absolutamente nada disso. A nossa energia fica concentrada justamente em buscar reequilibrar as expectativas das partes dentro desse processo de conciliação ou de mediação, para que a gente resolva definitivamente o conflito. Um outro ponto importante também é o seguinte: os nossos procedimentos, o processo, ele é um processo complexo e ele é todo estritamente calcado na legalidade. Quando a gente entra numa negociação, num processo de conciliação e mediação, a gente pode estipular com liberdade o procedimento, ao contrário do que acontece no processo judiciário tradicional. Eu posso trazer todos os interesses que eu queira debater numa mesa, mesmo que esses interesses eventualmente não pudessem ser discutidos no processo. Eu posso fixar prazos
que vão adequadamente atender às minhas necessidades, ao contrário do que acontece no processo. No processo a gente não tem controle sobre o tempo. Na realidade, o processo ele vai se desenrolar fora dos parâmetros temporais que sejam interessantes para as partes. Tanto que tem processos que demoram anos. Na conciliação e na mediação, não. As partes fazem o tempo da mediação justamente para atender às suas necessidades de uma maneira mais adequada, mais rápida. E também o que acontece? A partir do momento em que as partes fazem um acordo, a gente tem algo muito melhor do que uma sentença. Porque quando você tem uma sentença, é o juiz que está decidindo e está impondo a sua vontade às partes. Numa conciliação, na mediação, não. As partes costuram um acordo conforme as suas necessidades, e, no final das contas, justamente por elas terem contribuído com esse processo de negociação, no final das contas, elas vão se identificar com o resultado dessa ação que elas mesmas empreenderam. Então, quase sempre o acordo ele será respeitado pelas partes, ou seja, não dependerá de uma execução, coisa que normalmente é gerada dentro de um processo judicial. Eu tenho certeza que o senhor deve ter vários casos, vários cases muito interessantes. Dá para contar um case para a gente, por exemplo? Eu vou contar um caso muito interessante que nós já nos defrontamos, que bem demonstra aí o quão muitas vezes é inadequada a decisão judicial. Havia uma briga de vizinhos dentro de um condomínio. Então, o que acontecia? O vizinho que morava no andar de baixo reclamava que a vizinha do andar de cima fazia muito ruído no meio da noite, coisas caindo, barulhos, de tanto ele reclamar para o síndico do prédio, o síndico do prédio realizou a aplicação de uma multa em desfavor dessa condômina. Bom, foi pedida uma sessão de conciliação por parte do próprio síndico. Então foram chamados o síndico, o vizinho de baixo e a vizinha de cima que havia sido multada. Então, foram discutir os problemas. Por que a senhora faz tanto barulho no apartamento? A vizinha falou, olha, infelizmente, eu não tenho outra alternativa, porque meu filho ele tem problemas neurológicos e ele tem ataques no meio da noite, ele toma remédio, e eu não tenho outra alternativa, não tem jeito de impedir que ele tenha esses ataques. Gostaria de impedir, mas não tem jeito. E o vizinho de baixo ficou sensibilizado para a situação dela. E aí, o que eles fizeram? Começaram a costurar um acordo no seguinte sentido. O quarto em que o filho dela passava a noite seria transferido para um outro local. Então, ele ia mudar o quarto onde o filho iria se abrigar à noite, de forma tal que o vizinho de baixo não ficaria embaixo do quarto do filho. O filho ia ser deslocado para outro quarto, que seria um quarto vazio para o vizinho de baixo, e aí se ele tivesse algum tipo de problema à noite, isso não ia prejudicar o sono do vizinho de baixo. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica, e seria algo que dentro do Poder Judiciário não poderia ser resolvido. Não resolveria nunca. O juiz iria aplicar uma multa, ia aumentar a multa, ia ser uma execução de obrigação de fazer, mas não iria gerar resultados, o processo continuaria muito provavelmente criando problemas tanto para a parte que tinha o filho com problemas neurológicos, como o vizinho de baixo que estava querendo dormir, exercer o direito dele de ter uma noite de repouso dentro do seu próprio imóvel. Os dois têm razão. Os dois têm razão e eles conseguiram chegar a um meio termo bastante sensível que nunca seria alcançado dentro de uma sentença. Que coisa boa. Bacana, que exemplo bonito. Né? Uhum. Agora, existe alguma estatística referente à conciliação? Está se tornando um caso de sucesso, com incremento? Sim. Quais são os dados ou informações disponíveis? Então, quando nós falamos daquela conciliação ou mediação que é realizada antes da propositura do processo, em suma, aquelas situações em que as partes buscam a aproximação para preventivamente eliminar o conflito, na área de família nós temos acordos na razão aí de
92%. 92%. 92%. Fantástico. É um índice muito alto de resolução de conflitos, justamente por quê? Porque as partes querem evitar ingressar no Poder Judiciário através de uma ação. Então, elas clarificam o seu conflito em 92% dos casos. Na área civil, a gente tem um índice um pouco menor, mas ainda assim é um índice bastante expressivo, né? Nós alcançamos aí por volta de 60% de sucesso entre partes presentes, né? Então, a gente tem um número bastante alto quando a gente trata de conciliação pré-processual, extraprocessual. Já quando a gente tem a conciliação processual, os números caem bastante. Por quê? Porque aqui, quando já existe um processo proposto, as partes já investiram, contrataram advogado, pagaram custas e, normalmente, as possibilidades de acordo elas são menores, né? Então, nós temos aí por volta de 38%, 40% de acordo na área civil, né? E temos ainda na área de família um percentual de acordos aí de 68%. Que maravilha. Então, na área de família sempre a gente tem as partes, obviamente, evitando litigar com o ex-cônjuge, com os parentes, por motivos óbvios, né? Então, a gente tem esses índices bastante altos. Mas eu posso afirmar aí que mesmo na área, trocando em miúdos os números, né, a gente tem por volta aí de 70% de acordo no pré-processual, tirando a média na família e civil, e na área processual a gente tem por volta aí de 50% de acordo, né? Isso significa que se todo o processo fosse submetido a uma tentativa de conciliação, muito provavelmente a gente teria 50 milhões de processos e não 100 milhões. O que seria maravilhoso. O que seria maravilhoso, né? Agora, me parece que nós estamos chegando muito próximo à Semana da Conciliação. Sim, sim. O que é a Semana da Conciliação? A Semana da Conciliação, ela foi criada com o intuito de divulgar a ideia da conciliação. Então, algum tempo atrás, o Conselho Nacional de Justiça estava preocupado justamente com a necessidade de se levar à frente uma via de pacificação social fora do processo, né? Então, a Semana Nacional da Conciliação, ela foi aquela sementinha que foi plantada justamente para a gente tentar inculcar nas pessoas a ideia de que brigar dentro do judiciário exclusivamente não era garantia de nada, né? Muito pelo contrário, as pessoas precisavam buscar vias de convivência fora do Poder Judiciário. E a Semana da Conciliação, ela serviu para isso, para a gente começar a trazer as pessoas para uma mesa de negociação. Então, ela foi um primeiro passo que, no final das contas, acabou servindo aí no sentido de pavimentar uma via perene de conciliação através dos centros de conciliação. Hoje, no estado de São Paulo, a gente tem por volta aí de 140 centros de conciliação espalhados por toda a capital e interior, que desde o início das suas atividades acabaram aí, até o final do ano passado, resolvendo mais de 200 mil casos entre expedientes pré-processuais e expedientes processuais. Então, a política de pacificação através dos acordos, conforme proposta pela Resolução 125, acabou aí efetivamente se tornando uma política perene de pacificação social, que deu esses resultados muito bons no estado de São Paulo inteiro. O CIMP se sente honrado de ser um deles. Com certeza. Disso. Mas nós chegamos ao final do nosso tempo e nós gostaríamos de parabenizá-lo pelo bonito trabalho que vem sendo feito, desejar pleno êxito nessa gestão e tomara que, num futuro próximo, tenhamos metade desses processos do judiciário e possa ser tudo resolvido amigavelmente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!